Bem, a gente vai ver hoje o conjunto dos números inteiros. É esses números que a gente já está estudando. Só que a gente vai ver hoje como representar esse conjunto, tá? Então, vê, a gente começa falando do conjunto dos naturais. Diz o seguinte: o conjunto dos números naturais é representado por. Então, a gente tem a letra N com um tracinho do lado, veja, tá? E aí, o que acontece? Um sinal de igual para dizer o conjunto dos números naturais é igual a. Aí tem essas chavezinhas e os naturais começa com 0, termina no infinito, ou seja, não tem fim. Por isso, a gente coloca esses 3 pontinhos. Bem, mas isso aqui a gente já viu. O que a gente vai ver, o que a gente vai ver na aula de hoje, são os números inteiros. Tá fazendo só uma revisãozinha aqui. Então, vê. Como as representações 2 e mais 2 têm o mesmo significado, o conjunto dos números naturais também poderia ser escrito desta maneira. Então, vê, a professora já falou um bocado de vez. Se não tiver sinal, ou se tiver o sinal de mais, é a mesma coisa. Então, se o conjunto dos números naturais, eles são assim, eu poderia escrever: conjunto dos naturais é igual 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. 3 pontinhos para dizer que ele é infinito, tá? Então, dizemos que os números naturais correspondem aos números inteiros positivos com 0. Olha se não é. O conjunto dos naturais são os inteiros positivos, que tem um sinalzinho de mais, e também o número 0. Agora, observe agora o conjunto dos números inteiros negativos. Então, a gente tem de trás para frente os inteiros, né? Eles são infinitos para a esquerda, e aí vai o menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. São os inteiros negativos. Os positivos infinitos para a direita, os negativos infinito para a esquerda. Então, o que acontece? Reunindo os números naturais, que são estes, com os números inteiros negativos, que são esses, obtemos o conjunto dos números inteiros. Então, vê, se eu junto esse com esse, então eu tenho o conjunto dos inteiros. É representado por uma letrinha Z, só que ela tem um tracinho aqui do lado, tá bom? Então, tem uma chavezinha. E ele vai ser infinito tanto para a esquerda como para a direita. E aí, a gente tem menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Quando chega no menos 1, aí a gente tem o 0. Depois do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia ser mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Infinito. Fecha a chave. Ou com o sinal, como a professora falou, sem o sinalzinho de mais ou com o sinalzinho de mais. Mas vai ser sempre a letrinha Z com o tracinho do lado. Então, vê, observe que menos 4 é um elemento do conjunto Z. Menos 4 está aqui no conjunto dos inteiros, mas não é um elemento dos naturais. Por quê que o menos 4 pertence ao conjunto dos inteiros, mas não pertence ao dos naturais? Porque ele tem um sinal de menos, não é isso? Então, dizemos que menos 4 pertence ao conjunto dos inteiros e representamos essa afirmação por menos 4 pertence aos inteiros. Menos 4 não pertence ao conjunto dos naturais. Representamos isso por menos 4 não pertence aos naturais. O que está querendo dizer aqui? Está querendo mostrar para você esse símbolo, que é um E redondinho. Se ele tiver só o E redondinho, a gente está dizendo que pertence. Menos 4 é um número inteiro. Se ele tiver cortado o Ezinho, então está dizendo que ele não pertence. Menos 4 não é um natural, porque ele tem um sinal de menos, certo? E aí, a gente tem a representação na reta numérica. Vê. Considere a reta abaixo, esta daqui. É uma reta R, chamo ela de R. Aqui no meio está o 0, andou uma unidade, veio para o 1 ou mais 1.
Para representar os números negativos, os números positivos e o zero nela, começamos com a escolha de um ponto que será a origem. O que é a origem? É esse zero. Ele colocou até um O aqui em cima para dizer O de origem, tá? Vamos escolher o ponto O. Ele chamou de O e representa o zero. Em seguida, precisamos escolher uma unidade, por exemplo, OI. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse espaço do O até o I tem 1 centímetro. Então, se eu estiver desenhando tudo certinho, usando uma régua, aí quer dizer que cada espaçozinho entre os números vai ter que ter 1 centímetro. Só isso, tá certo? Então, a partir da origem, 0, aqui, marcamos outros pontos, usando a mesma unidade de medida. Então, conta 1 centímetro mais 1, outro centímetro mais 2, outro centímetro mais 3 e para trás, do mesmo jeito. 1 centímetro menos 1 e assim por diante. Ele marcou aqui alguns pontos. O S é o menos 8, o R é o menos 7, o P é o menos 4, o Y é o menos 1, o I é o mais 1, o X é o mais 3 e o W é o mais 7. Tá? Então, para cá a gente tem o sentido positivo e para lá a gente tem o sentido negativo. Então, observe que o ponto X está na frente, está na parte positiva da reta, 3 unidades da origem, o ponto X. Então, tá 1, 2, 3, certo? Ou seja, ele corresponde o número 3 ou mais 3. Representamos X, 2 pontinho 3, ou X é igual a mais 3. Já o ponto Y está na parte negativa, a uma unidade da origem. Então, o Y está na parte negativa, uma unidade, então é menos 1, tá? Matematicamente, dizemos que o ponto X tem a abscissa mais 3 e o ponto Y tem a abscissa menos 1. A abscissa é o ponto aqui na reta, tá? Y é a abscissa menos 1, X é a abscissa mais 3.